Então, dando continuidade, o que nós vamos fazer agora? Nós já colocamos, né, essa classe ViewScope, que implementa Scope. A gente ainda não sabe muito bem para que serve isso aqui, tá? Mas assim, é que a gente tem que entender que o JSF trabalha com um conceito de escopo, que ainda vou explicar para vocês. Como isso aqui faz parte da configuração, então eu já deixei pronto, mas assim, já vou dizer para vocês, se você acessar esse link aqui, ó, eu coloquei um link aqui, ó, blog.primeface.org, eu passei esse link, passando aqui um parâmetro, né? Esse link vai levar a gente diretamente para o problema que eu ainda vou ensinar, tá? Então ele vai abrir o navegador, ele vai levar diretamente para esse problema aqui, ó, que é o que? Abrir ViewScope do JSF no Spring 3. Então o JSF ele trabalha com um conceito de escopos, e existem vários escopos, né? Application, a escopo Session, escopo Request, escopo Page, e existe um outro escopo que é específico do JSF, que se chama ViewScope, que surgiu a partir da versão 2. Eu vou explicar esses detalhes. Então, o que acontece? Esse ViewScope, que é algo específico do JSF, o Spring, por padrão, não tem uma implementação para ele. Então, nós que temos que colocar isso daqui se a gente quiser utilizar o tal do ViewScope, que nós vamos começar a entender a partir de agora essa questão de scope. O que é scope, tá? Então, eu vou começar a ensinar para vocês scope, mas já deixei o link diretamente para vocês no blog do Prime, para vocês entenderem o problema, né? Que é esse problema que eu pedi para vocês darem uma olhada na aula passada, já entendendo o problema, e também entender para que ele foi colocado no nosso projeto. Então, essa solução, na verdade, o que eu fiz foi copiar e colar ali. Vocês podem perceber que é a mesma classe, ó. Então, a mesma classe, o jeitinho que está aqui, ó lá, o ViewScope, Implement Scope, eu copiei essa classe e coloquei para vocês lá. Eu fiz isso, né? Porque já é uma solução fornecida no próprio site do Prime para a gente utilizar. Tá? Agora eu vou explicar o que é o scope, o que são os escopos, aí nós vamos entender, agora vai fazer sentido esse cara aqui. Tá? Eu falei para vocês não se preocuparem que ontem a gente estava só configurando, quer dizer, na aula passada, né? Só configurando, e aí entrou nesse ponto de colocar esse ViewScope aqui, e a gente nem sabia para que a gente estava colocando, e eu falei para vocês que no decorrer eu ia explicando, vocês vão entendendo o porquê, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no nosso projeto, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui no nosso projeto. Voltando aqui, olha só, nós paramos nesse ViewScope, né? Hoje nós vamos continuar. Depois que colocamos o ViewScope, nós temos que registrar ele como sendo um bin, né? Como sendo um bin. Colocamos o ViewScope ali. Uma outra configuração que eu vou pedir para vocês colocarem no projeto, ainda tratando de injeção de dependência, é o seguinte: existe uma dependência chamada inject que faz parte da especificação JSR 330. O que é isso? Se você for lá na internet, no navegador, e digitar a especificação JSR 330, vai sair um monte de coisas explicando aí. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é uma especificação? O que é uma especificação? Quando você fala assim, uma especificação, você tem que entender, nós temos que entender que a especificação é como um contrato, é como uma norma, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso já, como uma norma. E nesse contrato, nessa norma, ali está dizendo como que a coisa tem que funcionar. Então, por exemplo, nessa especificação 330, JSR 330, está dizendo o seguinte: é possível a gente fazer a injeção de dependência utilizando anotações. Só que o Spring, até antes da versão 3, ele utilizou aquelas anotações que eu mostrei para vocês, né? Auto-added, lembra que eu mostrei para vocês? Hoje, por exemplo, se você ver aqui na especificação, ele diz, ó, esse site aqui, ó, JCP, é ali que diz todas as especificações, nesse site. Então existe uma série de especificações, e uma delas é a 330. E ela trata exclusivamente de injeção de dependência para o Java, tá vendo? Você fala, então você quer saber tudo sobre a especificação
de injeção de dependência, como que tem que funcionar essa coisa de injeção de dependência, você vem aqui na especificação e aqui está dizendo tudo, ó, injeção de dependência é isso, serve para isso, essas são as anotações e assim, assado. Quem que implementa essa especificação? O Spring é um dos frameworks que implementa a especificação. Então, com o Spring você consegue colocar isso aí. O Spring é o único? Não, possui outros. Possui outros frameworks que implementam a especificação. Você fala, não vou usar Spring, vou usar um outro framework que faz a mesma coisa. Se você entende a ideia e o conceito, se você conhece a especificação, não importa qual é o framework que você vai utilizar. Lembra do JPA? O JPA também é, né, uma especificação, o JPA. Agora o Hibernate é um fornecedor de JPA. Então a mesma coisa aqui no caso da especificação 330. Nós estamos falando exatamente de injeção de dependência para o Java. E assim para muitas outras especificações. Então, no caso, o nosso projeto, quando ele utiliza a anotação AutoArd, ele não está seguindo a especificação 330. Ele está seguindo algumas características específicas do Spring. Mas você fala, não, eu gostaria de deixar o meu código mais flexível, né? Mais compatível com a especificação. Então, ao invés de fazermos assim manualmente, ali usando o AutoArd, nós vamos acrescentar essa biblioteca que eu pus para vocês aqui. Tá? Ela não vai estar aí com vocês, mas vocês podem digitar, que ela é pequenininha. É só colocar. Ou então, eu vou até dar uma dica para vocês. Tá vendo aqui, ó? javax.inject é o nome do grupo. Uma forma de utilizar o próprio Eclipse, ó, no POM, tá vendo o POM? Olha aqui o POM. A gente vem aqui no dependências, ó. No dependente. Aqui tem várias opções, ó. Aqui é a versão XML e aqui é a versão dependência, tá vendo? Então, dependências. Aí ele fala, bom, coloca aí ó, a dependência. Essas aqui são as dependências que a gente carrega, que a gente já possui, né? São essas aqui, ó. Spring Test, Spring Web, CGLib, Commons. Vamos adicionar uma outra aqui. Java X Java, coloquei Jaca, é Java X.inject. Vamos procurar? Será que ele achou? Vamos lá. Olha lá, Java X.inject. Não achou não. Vamos colocar aqui. Já era ele, está procurando, ó, repository search, ó. Um cara que tem esse grupo aqui, ó, group ID. Ah tá, o colega perguntou, como chega aqui? Para chegar aqui você tem aqui, ó, POM, XML, aqui você vai vir na versão gráfica dele, ó, dependência, tá vendo? Então você poderia adicionar por aqui, aqui ele procura, tá vendo? Procura JavaX, achou, ó, javax.inject. Então ele achou, aqui, esse é o projeto, ó, javax.inject, tá vendo? Ali, é isso aqui. Já achou JavaX aqui e aqui versão 1. É uma forma também de encontrar direto pela ferramenta. Até então eu mostrei para vocês como que vai lá no site, procura, né? Aqui você pode usar o próprio Eclipse e procurar. Essa é a versão aqui, ó. Aí ok, o que ele faz? Se você olhar o seu POM aqui agora no XML, ó, olha lá. Você não digitou nada, né? Não digitou nada e ele já está ali. Tá? Então essas dependências que nós acabamos de colocar, nós podemos até colocar um comentário aqui assim nela, tá? Serve para injeção de dependência, olha lá, injeção de dependência, utilizando JRS 330. Então, JSR. A especificação 330. Tá? Que diz respeito à injeção de dependência por anotação em Java. Ok? Coloca aqui, ó. Se você ver aqui no POM, ó, aqui manda adicionar. Sim, eu fiz. Aí você põe aqui, ó, Java X.injection. Aí o que acontece? Inject. Aí você perceba que aqui embaixo vai ficar procurando. Lá embaixo, no meu já foi, já não está procurando mais. Aí você espera um pouquinho, aí ele vai achar e você dá ok. Aí no ponto tá ali. Aí você pode observar, ele já baixou certinho, né?
A gente vai aqui no Maven Dependencies. Ele já tem que estar lá, ó. Java X, cadê? Aí, ó, inject 1, tá vendo? Tá ali. Isso. Exatamente. Quando nós colocamos essa dependência, ele já baixa automaticamente, né? E já podemos utilizá-la. Então, quando a gente coloca essa dependência, as nossas anotações de inject podem ser alteradas da seguinte modo. Por exemplo, ó, a gente fez com que um DAO, por exemplo, né, um usuário DAO, ele dependesse de quem? De um Entity Manager. Então até aqui está tranquilo que esse cara aqui é diferente mesmo, que ele é um objeto de Entity Manager, ou seja, um gerenciador de entidade. Ele vai ser, nós não vamos usar ele daquele jeito, tá? Porque ele vai buscar lá a persistência. Esse carinha aqui, ó, usuário service, ele depende de um DAO. O que a gente faz? A gente coloca inject aqui, ó. Então aqui em cima estava assim, ó, auto wallet. Então a gente faz assim, ó, inject. Tá vendo? Exatamente. O nosso usuário service agora, o que ele faz? Ele depende de um DAO. Então quem vai injetar o DAO vai ser o inject. Então a gente só mudou, o conceito é o mesmo. Só mudou a notação que vai fazer a injeção de dependência. Tá? Só para vocês terem essa informação. Porque como nós estamos trabalhando já com o Spring 3, tá? Então já é interessante a gente começar a usufruir desses recursos. Então o curso até agora é a versão 3, nós estamos utilizando, então vamos começar a usufruir esses recursos aí da implementação que ele utiliza. Tá? Uma outra coisa interessante é que nós poderíamos estar trabalhando, existe uma notação chamada componente, que é uma notação genérica de que esse é um objeto que é gerenciado pelo Spring, essa notação, componente. Essa notação componente a gente pode trocar ela por named, só que nós não estamos usando aqui ainda, mas é só para vocês entenderem. Se vocês ouvirem uma notação chamada named, quer dizer que esse elemento ele é um objeto que é gerenciado e que ele pode ser injetado como dependência, tá? Injeção de dependência. Não? É como se fosse isso aqui, ó, por exemplo, ó, o service. Ó. Então quer dizer o quê? Que esse objeto ele pode ser escaneado pelo Spring. Ó, service quer dizer que ele pode ser escaneado pelo framework, ou seja, o framework carrega ele. Em que momento? A gente fez aqui no Application Context, ó. Quando a gente coloca assim, ó, scan, tá vendo? O que ele faz? O framework vai lá e carrega ele, o framework vai gerenciar ele. Quer dizer que em qualquer momento que você precisar daquele objeto, você pede para o Spring, me dá uma instância daquele objeto. Ele consegue injetar, por exemplo, como uma dependência, beleza. Então existe uma outra notação, que a gente só viu a service e a repository, que é essa aqui, ó. Existe uma outra genérica que se chama assim, ó, componente, ó. Componente. Então você pode ouvir. Isso aqui funciona também no Spring. Ia funcionar, do mesmo jeito. Entendeu? Isso daí funciona. Só que ao invés de componente, quando você trabalha com a especificação, você não usa componente. Você usa named no lugar de componente. Então você pode ver em algum lugar aí escrito named. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse objeto ele pode ser, ele vai ser construído pelo Spring. Só isso. Tá? Então, por enquanto a gente não está trabalhando com componente, está só com repository, né? E com service. Então, deixa como está por enquanto. Agora a injeção de dependência que a gente precisar daqui para frente, nós vamos utilizar pelo inject. Até fica mais intuitivo o nome, né? Inject, já sabe que vai injetar ali, certo? Então, por exemplo, se a gente vier aqui agora no nosso teste, nosso teste usuário DAO, tá vendo? A gente precisa de uma instância do DAO para testar, não precisa? Então a gente faz assim, ó, inject. No teste usuário DAO a gente põe inject. Aí fica assim. Entenderam? Olha só, colocamos aqui o teste usuário DAO. Vou salvar aqui o Maria da Silva. Vou colocar lá. Maria da Silva. Pronto. Então nós vamos salvar aqui a Maria da Silva. Só rodar aqui, né? Então com isso a gente já verifica se a injeção de dependência funcionou. Perceba que nós não tivemos nenhum problema. Né? Vamos lá abrir o nosso PG admin, ou nosso elefante azul. E vamos verificar se ele salvou. Então aqui a gente pode comprovar, né, se realmente
tá tudo certinho, tá tudo funcionando. Aparentemente tá tudo bonito, né? Vamos ficar aqui, tudo isso aqui é banco de brincadeira, de teste. Vamos verificar ali no usuário. Ó, a Maria da Silva apareceu aqui, ó. Aí, apareceu. Então tá tudo certo, tá tudo funcionando, certo? Então eu quero saber se de vocês está desse jeito, nesse ponto. Então beleza, agora que a gente já testou isso aqui, vamos pro próximo passo. Então no próximo passo, a gente já viu que funciona, né? No próximo passo, nós vamos começar já a utilizar as telinhas. E aí eu vou começar a ensinar um pouquinho para vocês sobre o escopo. Inclusive aqui eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha de scope. Aí nós vamos começar a entender. Então nós vamos criar agora um usuário BIM, tá? E aqui já vou fazer uma alteração também. Tá aqui. O nosso usuário BIM, tudo que for fazer relação ou processamento de uma tela, nós vamos chamar de BIM. Pelo padrão Managed BIM, BIM gerenciado. BIM vem daquela ideia de obedecer aquelas regras, métodos getters and setter, propriedades privadas, construtor padrão, isso é um BIM. Aqui é o BIM gerenciado, então nós estamos dizendo que o BIM gerenciado é um objeto do JSF, ele é um objeto do JSF, que vai fazer todo o processamento da tela. Então toda a tela tem o seu processamento no lado Java, no lado servidor, certo? Então o BIM é o que vai estar fazendo esse controle, é ele que vai receber a requisição. Quando você apertar um botãozinho para salvar, é o BIM que vai ter o método salvar, que vai estar vinculado com o botão, né? Quando você mandar carregar alguma coisa na tela, é o BIM que vai entregar para essa tela, entendeu? Você quer carregar uma lista de cidades ou de estados, é o BIM que vai fornecer essa lista e o processamento vai ser na tela. Então nós vamos entender agora, vamos fazer um salvar, por exemplo. Quero fazer uma telinha com o botão salvar. Quando clica no botão salvar, ele funciona. A parte de serviço já está pronta. Ou seja, a gente já rodou o teste e já é garantido que a parte interna de serviço já está funcionando. Então, por isso que a gente tem que sempre testar. Porque agora só indo para a tela. Se surgir qualquer problema daqui para frente, não tem a ver com o serviço. Vamos colocar assim, que o serviço ele já está fazendo o que tem que fazer. Ele já está validando, ele já está... Porque o nosso teste já comprovou isso. Então, daqui para frente, todo problema que vier daqui para frente é de BIM e tela, BIM e tela. Então, a gente sempre tem que ir fazendo o teste conforme a gente vai desenvolvendo essas camadas, tá? Então a camada de serviço está pronta, está testada, já o método salvar funciona. Então eu quero que vocês entendam aqui. Como que eu faço? Para eu criar um BIM, basta a gente vir aqui no nosso pacote do projeto. Nós já temos aqui um pacote chamado Controller, que nós criamos, que é um pacote que nós vamos dividir. O que é serviço, o que é model, né? Agora o controller que corresponde a essa parte de back da página, tá? Então quando a gente fala back, nós estamos falando aquela página que vai, aquele objeto Java que vai processar por trás da tela, certo? Eles falam que um objeto de back, vamos colocar assim, que é aquele que vai processar por trás. Então nós vamos criar um BIM, ou um back BIM, vamos criar aqui uma new class normal. E essa classe, nós não vamos colocar no útil. O útil é só para aquela utilitária nossa, aquela raiz aqui, ó. A gente pode até fazer ponto BIM se quisesse, para separar. Aí no controller vai ficar os BIMs separados aqui, ó. Fica só para a gente começar a entender. Tem o utilitário que faz parte do controle e os BIMs. Vamos separar por questão de organização. Tá? Só mandei criar uma classe e mudei o nome do pacote ali. Agora eu vou colocar aqui, ó, usuário BIM. Então o usuário BIM vai ser um objeto Java que vai estar por trás da minha tela que nós vamos criar, que é um formulário. Olha lá, usuário BIM. Pronto. Agora, o que faz dele um objeto gerenciado? O que faz dele um objeto que vai estar vinculado com uma tela? Não é só o fato de eu colocar o nome dele de BIM. Eu poderia colocar o nome dele de X, de Y, dizer, não é o nome dele que vai dizer isso. Então eu coloco uma notação Manage BIM, por exemplo. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que este objeto vai ser gerenciado pelo JSF. Já o nosso framework JSF que vai fazer isso. Tá? Agora, quando você fala assim, bom, esse JSF, ele vai construir esse BIM para nós. Ele que vai estar
construindo esse BIM e vai estar fazendo todo o processamento dele vinculado com a tela. O framework vai fazer isso. Então o JCF ele vai fazer essa comunicação, tela e BIM, tela e BIM, tela e BIM. Ele que vai fazer essa interpretação, essa execução para nós. Tá? Então para isso, o que nós precisamos fazer? É colocar ele como Manage BIM. Certo? Esse Manage BIM, ele tem que ter um escopo. Um escopo nada mais é que um ciclo de vida. Um momento em qual vai ser, por quanto tempo esse objeto vai existir. Porque quando você fala em browser, comunicação cliente-servidor, esses objetos eles vão estar respondendo a requisições na web, esse objeto aqui. Como ele vai estar respondendo requisições na web, então nós temos que tomar alguns cuidados. Porque esse objeto ele é instanciado, e aí por quanto tempo que ele vai ficar ali vivo, disponível? Vai saber quantos recursos que ele não vai usar do computador, o que ele carrega, quais são as informações que ele mantém. Então isso são detalhes que a gente vai entendendo. Então a ideia do escopo é você entender assim, por quanto tempo esse objeto vai existir. Qual que vai ser o ciclo de vida dele, quando que ele vai nascer e quando que ele vai morrer. Entendeu? É isso que, quando eu falo assim, ó, ciclo de vida, é quando que ele vai nascer, quando que ele vai existir e quando que ele vai morrer. Entendeu? Então, existe um ciclo de vida, vários escopos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, existe um escopo chamado escopo da aplicação. O escopo da aplicação, você pensa o seguinte, é uma região, é um objeto, imagina um objeto, quando ele está dentro desse escopo, quando esse objeto está dentro desse escopo, quer dizer que ele pode ser acessível por todos os usuários da sua aplicação. Também, mas não é esse o detalhe agora para a gente entender. O que a gente tem que entender nesse objeto agora é qual é a disponibilidade dele, a visibilidade dele. Então, ele é um objeto. Imagina aqui, você vem aqui e cria um objeto. Ó. Vamos criar aqui nosso objeto BIM com usuário BIM. A gente foi lá, instanciou o nosso usuário BIM, certo? E esse nosso usuário BIM, ele vai ter um monte de informação aqui armazenada, um monte de dados que veio da tela, né? Beleza. Aí a gente foi lá e falou assim, ó, esse usuário BIM é Application Scoped. Quando ele é Application Scoped, quer dizer que ele é visível por toda a minha aplicação. Ou seja, se eu tiver 30 usuários conectados na minha aplicação, todo mundo vai conseguir enxergar esse usuário BIM aqui. É o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Agora, beleza, se eu colocar esse usuário BIM aqui no Session Scope, já desci um pouquinho, ele está aqui agora. Deixa eu fazer uma setinha para dizer onde que ele está, vai ficar mais fácil. Ó, primeiro ele está aqui, no escopo da sessão, quer dizer que todo mundo que tiver no meu sistema, independente, vai poder visualizar esse objeto. Esse objeto, ele é construído junto com a aplicação. Você iniciou a aplicação, ele já carrega junto também, e está lá, disponível. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse escopo, por quê? Porque tem, como ele vai ficar disponível durante o ciclo de vida da aplicação, quando a aplicação iniciar, esse objeto inicia junto. Quando a aplicação terminar, esse objeto termina junto. Quando que uma aplicação inicia? Por exemplo, você vai carregar, dá um start, né, um tomcat lá. Você subiu a aplicação. Ela passou a existir naquele momento. Então, naquele momento, esse objeto vai passar a existir. E vai ficar disponível para todo mundo ali. Todo mundo. Agora, você fala assim, não, esse objeto, ele é visível apenas no escopo de sessão. Ah, se ele é visível no escopo de sessão, então quer dizer que o tempo de duração dele já é menor. O que é uma sessão? Por exemplo, o usuário entrou no sistema, fez uma requisição, gerou uma sessão. Uma sessão para aquele usuário, no session. Então, se o usuário faz uma outra requisição, ele ainda continua na mesma sessão. Se o usuário faz outra requisição, ele continua na mesma sessão. Por exemplo, quando você entra no site de banco, você não autentica no banco, aí é criada uma sessão para você. Enquanto você estiver fazendo requisições ali dentro, a sua sessão está viva. Então aquele objeto ele é feito e visível enquanto você estiver no sistema, naquela sessão. Isso também às vezes pode demorar um pouco. Então, por exemplo, esse objeto de sessão, por exemplo, se eu acessar de outro navegador, por exemplo, esse aqui já vai ser outro objeto. Já vai ser outro objeto, porque já é outra sessão. Então eu fui lá abrir, eu acessei ele pelo IE.
Então criou uma instância desse cara para mim. Aí eu fui lá, acessei ele agora por outro navegador. Criou outra instância para ele. Agora, vamos imaginar aqui o request. O request é o seguinte, quando você faz uma requisição, ele cria o objeto. Terminou a requisição, o objeto morreu. Ele não pode, ele não é mais visível. Ele nasce e morre. A cada requisição, você clica, faz uma requisição e nasce. Terminou a requisição, ele morre. Ele não fica guardado na memória. Esse aqui já fica guardado na memória durante um tempo. Sessão é durante um tempo. Enquanto aquela sessão existir, ele vai ficar ali. A página já é aquele objeto que é construído na página. Então, quando o objeto é construído na página, ele só é visível naquela página. Então, eu quero focar agora, por enquanto, essa ideia de escopo, só para a gente entender a ideia, o que é um escopo, que ela define o ciclo de vida do objeto. Quando que ele vai nascer e quando que ele vai morrer. E quanto tempo ele vai ficar ali. É isso que nós temos que entender agora. E aí nós temos um outro escopo chamado ViewScope. O ViewScope, ele não é nem um request, nem um set, ele está no meio. Ele está no meio. O que o ViewScope faz? Ele é assim, enquanto a sua tela está aberta, você abriu uma janela e começou a fazer requisição para o servidor. Está fazendo requisição com aquela tela aberta. Aquele objeto continua existindo. Vamos colocar aqui um outro. Bom, acho que não vai precisar desenhar aqui, né? Bom, vou deixar ele aqui. Deixa eu duplicar esse aqui. Vamos chamar isso aqui de ViewScope. Aqui, ó. ViewScope. Vamos chamar de ViewScope. Vamos fazer assim, só para a gente didaticamente entender. O ViewScope é como se ele estivesse no meio, entre o request e o session. Aqui no meio. O ViewScope é o seguinte. Enquanto a sua janela está aberta, você tem uma janela aberta. Esse objeto existe para você. Ele foi construído, quando você abriu a janela, ele construiu aquele objeto e você continua naquela tela. Você não saiu daquela tela. Beleza, enquanto você está naquela tela, fazendo várias requisições naquela tela, esse objeto existe para você, para atender a sua tela. A partir do momento que você sair da tela e entrar em outra tela, esse objeto morre. Então, esse scope, ele é indicado para o que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque ele não é um objeto que vai ficar assim, enquanto o usuário estiver no sistema, todinho no sistema. Ele não vai ter um tempo de vida pequeno, tipo assim, abre a requisição e já morre. Então ele vai ficar enquanto a tela está aberta, o ViewScope. E é esse scope de visualização que, como até a versão que a gente está do Spring aqui, é necessário a gente criar aquele objeto lá, aquele ViewScope, Implement Scopes, que eu acabei de criar com vocês, para que isso aqui funcione integrado com o JSF. Porque por padrão, são só aqueles outros scopes que eu passei para vocês agora há pouco. Né? São esses scopes aqui. Então, mas para funcionar o ViewScope, a gente teve que acrescentar aquele item lá. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente coloca aqui uma anotação, ó, ViewScope, dizendo que ele vai ser neste ciclo de vida. Vai obedecer a este ciclo de vida. Olha só, o ManageBean, quando você não está usando, por exemplo, Prime Faces, é o ManageBean que a gente utiliza. É o Bean gerenciado. Você não tá, quando você não está usando o Spring, Você não está usando o Spring, você vai usar o ManageBean. Agora, como nós estamos usando o Spring, e a gente falou que é o Spring que vai instanciar para nós esses objetos, construir, então a gente coloca uma anotação aqui do Spring. Então eu deixei esse aqui didaticamente para a gente entender agora. Deixa ele quietinho ali comentado só para a gente entender que ele existe. Você vai ver muitos tutoriais, por exemplo, você vai vir aqui na internet, ó, e vamos colocar aqui no próprio Prime Face, no próprio site do Prime Face. Vamos entrar aqui no site, por exemplo, eu vou entrar aqui para vocês verem, nem precisa entrar aí. Vamos entrar aqui no Prime Faces. Olha só, entrou aqui no site do Prime Face, nós já vamos ver o seguinte, ó. Se você pegar aqui qualquer coisa, vamos pegar aqui calendário, qualquer coisa, e vamos mostrar como que isso é um exemplo, né? Para você ver que tudo você vai ver com essa anotação. Vamos pegar aqui, ó. Tive sorte de pegar um que não tem aqui. Vamos pegar um data grid aqui. Aí você vai ver a parte do BIM, tá vendo? Tabela BIM, sempre vai ter um BIM por trás. Cliquei aqui, por exemplo.
ele não está mostrando ele com anotação. Mas aqui normalmente você vê alguns aqui com Manage Bean. Então a gente viu, né? Tive uma surpresa, entrei no site, né? E poxa vida, fiquei aqui, como se diz, né? Decepcionado. Não é, pessoal, é que o Bean ele não é configurado apenas via anotação. Tá? Você pode colocar lá no XML, ele configurar via XML. Então, o que a gente está vendo aqui já se subentende-se que já está configurado no arquivo de configuração do Faces, tá? Que tem uma configuração XML dele lá, tá bom? Agora nós estamos dando a anotação. Existe uma anotação, que é a anotação controller do Spring, que vai trabalhar para nós. Nós vamos utilizar ela, tá? Nós vamos utilizar isso aqui. Então, se você vê, por exemplo, uma chamada Manage Bean, normalmente ela está usando só JSF puro. Como a gente está usando o Spring, então vamos trabalhar com o controller. E eu vou até apagar a Manage Bean aqui, vai ficar assim, ó, tá? Desse jeito, vai ficar controller puro aqui. Ok? Então ficou lá, controller e view scope. Aí nós vamos fazer o seguinte, esse usuário Bean, ele não é o usuário, aquele que tem ID, nome, login, senha, não é, ele é o controller. É ele que vai fazer a comunicação com a tela de usuário. Agora, o objeto usuário que vai fazer isso para nós, que vai controlar, vai ser isso aqui, uma instância de usuário. Então o que a gente vai fazer? Eu vou declarar aqui uma instância de usuário, ó, usuário, eu vou instanciar um usuário aqui. Eu poderia até fazer uma inject aqui também, mas não vamos fazer manual aqui. Instanciamos um usuário. Nós que vamos controlar aqui. Instanciamos. Nesse caso. Aí beleza. Aí eu quero fazer o seguinte, bom, toda vez que a tela tentar salvar um usuário, na verdade a tela vai ter que injetar aqui dentro, inserir aqui dentro o nome, o login, a senha, o e-mail, a tela que vai colocar aqui dentro. Esse vai ser o nosso objeto que vai receber da tela os dados. Então, esse objeto vai receber da tela. Então, imagina um formulário, que a gente vai fazer daqui a pouco. Um formulário. Esse formulário tem que passar os dados para algum objeto. Né? Tá lá, nome, e-mail e senha. Aonde vai parar esse nome? Aonde vai parar esse e-mail? Aonde vai parar essa senha? Então, nós vamos vincular nesse objeto aqui, ó. Então, para isso, ele tem que ter getSet normal, né? Source, getSet. Lembra que tem que respeitar o padrão Bean. Beleza? Tá ali. Então, é nesse carinha que vai ser o nosso objeto que vai armazenar todos os dados vindo da tela. Tá? Nesse carinha aqui. Aí, beleza. Aí, nós queremos fazer o seguinte. Bom, imagina que esse objeto aqui, usuário, ele já está com todos os dados vindo da tela. O que nós vamos fazer? Aí, ao pressionar um botãozinho, salvar, ele vai chamar um método aqui dentro, salvar. Então, a gente faz assim, ó, public. Nós estamos programando a parte de trás da tela, o processamento da tela, sem ter criado a tela ainda. Aí, nós vamos criar a tela. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, public void salvar. Quer dizer que, quando a tela tentar salvar, ele vai chamar esse método aqui, salvar. Aí, o que ele faz? Quem que salva? Qual é o objeto que nós queremos que salva? Não, o usuário, ele não salva. O usuário, ele só armazena os dados. Quem salva ele? Nós criamos um serviço. Nós criamos um serviço para isso. Como chama? Usuário service. Então, a gente faz assim, ó. Usuário service, né? E aqui nós fizemos o quê? Uma injeção. Ó, inject. Pronto. Esse cara aqui vai ser o nosso amigo de batalha. Um pouquinho privado aqui. Tá aqui. Ele vai ser o nosso amigo. Privado, põe aqui o Gets and Setters. Vamos manter o padrão, só pra gente não sair do padrão por enquanto. Depois vamos entendendo o que é necessário, o que não é. Beleza, então nós precisamos desse usuário service, que quem vai trazer para nós vai ser o nosso framework, que vai ser injetado aqui. E é ele que vai salvar. Então a gente fala assim, ó, usuário service, ponto, salvar. Salvar quem? O nosso usuário. Então nós mandamos ele salvar esse usuário aqui. Ó. E esse usuário, ele mantém todos os dados vindo da tela. Então aqui eu posso até colocar um comentário assim, ó, barra, ó. Esse objeto mantém, vincula os dados da tela.
mantém e vincula os dados à tela. Agora, ao salvar, olha só o que está acontecendo ali. O que ele falou ali? Ele fala o seguinte, ó, presta atenção comigo. Ele fala assim, eu quero, você está tentando salvar, me chamar, eu sou o método salvar. Só que é o seguinte, se eu encontrar alguma coisa que está furando a regra para que eu possa salvar, a regra de negócio, a lógica do meu serviço, então eu vou te dar uma exception. E aí o que você vai fazer com ela? Nesse caso, nós vamos fazer um try catch. Porque a gente não quer que chegue na tela uma coisa sem uma resposta lógica. Então a gente faz o seguinte, então a gente faz um try catch e se acontecer uma exceção, a gente vai dizer para a tela, olha, aconteceu uma exceção. A tela vai receber uma mensagem. Então aqui nós temos que colocar um código da mensagem. Aqui nós vamos colocar o código da mensagem na tela. Nós não vamos fazer isso agora. Por enquanto vai imprimir aqui no console pra gente o problema. Mas daqui a pouco a gente vai entender como que faz para jogar uma mensagem na tela. Nós temos que entender que esse método está por trás da tela. Então nós temos um objeto para guardar os dados da tela e um método salvar para poder fazer o serviço, que é o salvar. Fazer o serviço. Então, beleza. Esse usuário BIM, ele vai ser acessado pela tela. Ele vai ser acessado pela tela. Então, vamos criar agora a tela. A gente vem aqui e cria a tela. Então, nós vamos aqui no nosso... Até aqui tudo bem? Estão entendendo a ideia? Agora a gente vem aqui e cria a tela. Vamos lá na nossa camada de visão, que é isso aqui, ó, Web Apps, certo? Vamos criar uma nova pastinha aqui. Uma nova pastinha. Dentro do app, onde a gente já vai restringir, por exemplo, a uma pasta de administração. Não vamos deixar qualquer tela ser acessível, assim, aberta. Vamos criar uma pastinha que chama admin, administração, porque está relacionada à administração dos registros. Depois a gente vai fechar essa pastinha só para quem tem permissão para entrar nela. Tá? Então já vamos criar esse diretório admin e aqui dentro nós vamos criar uma tela, new XHTML page. Uma página XHTML. Agora vai entrar a questão do JCF. Vamos chamar esse arquivo de FRM usuário. Agora nós vamos para o Next aqui, ó. Próximo. Aqui ele vai pedir para você quer usar algum template de XHTML? Sim. Existem vários templates, várias formas de você colocar JSF no seu projeto, né? Vários templates ou modelos de XML, né? Então já pôs isso aqui, ó, um JSF em branco, tá vendo? Uma página em branco, tá? Página sem o facelets. O arquivo se chama frmusuário.xhtml, sem espaço, sem nada. E aqui vamos usar um template para ele já criar para nós algumas coisinhas já antes. A gente fala assim, para ele já carregar o namespace, que são as tags do JSF. As tags. Porque o JSF é um conjunto de tags, né, que corresponde a vários componentes que vão fazer essa comunicação com o server, com a nossa classe Java, com o nosso BIM. Tá? E aí, próximo, não precisa especificar mais nada e finish. Então, estamos aqui agora. Opa, ali até apareceu uma paletinha, a gente nem quer ver essa paletinha agora. Minimiza ele aqui. Vamos aqui no source, só no código, source. Tá ali. Então, esse XHTML nada mais é do que a página, a tela mesmo. Tá? A tela. Todos chegaram até aqui?